Agora na Verde Vale, Jornal do Meio-Dia. As notícias de Mineiros e região. Jornal do Meio-Dia, Verde Vale. 12:15. Olá, ótima tarde para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje é sexta-feira, 27 de maio de 2022. Redação e apresentação, Wesley Pereira e Daliana Oliveira. Vamos aos destaques dessa sexta-feira. Começa hoje no Jornal do Meio-Dia a série de entrevistas com os pré-candidatos a deputada ou deputado por Mineiros. E a nossa primeira entrevista é com Rosângela Rezende, do Partido Agir. Fiocruz aponta tendência de aumento de casos de Covid em todo o país. José Ellington retira pré-candidatura ao governo de Goiás. A ANS aprova reajuste de até 15% em planos de saúde individuais. Eleições 2022, Caiado lidera a pesquisa com 33% das intenções de voto. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. A notícia como ela é. 12:16, uma ótima tarde para você. Sejam todos bem-vindos à edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, fez nesta quinta-feira um alerta referente aos casos de Covid-19, doença causada pelo coronavírus. A incidência da enfermidade está em alta em todo o país. Segundo o boletim Infogripe, divulgado nesta quinta, 48% das ocorrências de síndrome respiratória aguda grave registradas nas últimas 4 semanas são em função da Covid-19. Em relação aos óbitos pela síndrome, 84% das notificações também foram relacionadas ao coronavírus. A análise aponta que 18 das 27 unidades da federação apresentam sinais de crescimento nas últimas 6 semanas. Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins vivem aumento de casos. E aqui em Goiás, Daliana, o ex-governador José Ellington, do PSB, anunciou que retirou a pré-candidatura ao governo de Goiás. Em comunicado publicado ontem, o político informou que não foi possível chegar a um consenso entre os envolvidos. Como sempre, defendi a necessidade de ampliação da frente, desejando deixar mais livres os partidos envolvidos nessas tratativas para que encontrem uma alternativa de nome que continue traduzindo as aspirações de uma frente no campo progressista, é o que descreveu ele em nota. No comunicado à imprensa, o ex-governador disse que, mesmo sem a sua candidatura a nível nacional, ele defende a chapa composta por Lula e Geraldo Alckmin. No contexto estadual, o político informou que vai seguir a decisão tomada pelo seu partido, o PSB. Jornal do Meio-Dia. 12:18 e agora o boletim da Polícia Rodoviária Federal das últimas 24 horas nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás, com o inspetor Nilton Moraes. Boa tarde aos ouvintes da Verde Vale, especialmente ao Jornal do Meio-Dia. Nas últimas 24 horas, a Polícia Rodoviária Federal atendeu 4 acidentes e nenhuma pessoa foi vitimada nessas ocorrências acontecidas nas BRs em Goiás. Lembrando que hoje é sexta-feira, muita gente pegando a estrada e você que vai viajar, fique atento. Qualquer foco de fumaça, de fogo, comunique com a polícia através do telefone 191 para que nós possamos comparecer àquela localidade, orientar o trânsito e, com o auxílio do Corpo de Bombeiros, também controlar o fogo. Inspetor Nilton Moraes, da Polícia Rodoviária Federal em Goiás, para o Jornal do Meio-Dia. 12:19. Voltamos falando de esportes. Um verdadeiro passeio na Arena da Baixada. O Atlético Paranaense não tomou conhecimento do Caracas e aplicou uma goleada por 5-1 na noite desta quinta-feira. Pablo e Christian marcaram 2 vezes cada um. Pedro Rocha, em bonita tabela com Pablo, também deixou a sua marca. O zagueiro Ribeiro fez o gol de honra do Caracas. O Furacão fez o segundo dever de casa. Estava se classificando como o primeiro do Grupo B da Libertadores até os 44 minutos do segundo tempo.
Foi quando o Libertad fez o 4º gol sobre o The Strongest no outro jogo da chave com o Mandetta, ex-Palmeiras, e garantiu a liderança. A diferença foi apenas de 1 gol no saldo. O Atlético Paranaense agora aguarda o sorteio das oitavas da Libertadores hoje, daqui a pouco às 13 horas, para descobrir o seu adversário. A certeza é uma só. Como ficou em segundo no grupo B, a primeira partida será realizada na Arena da Baixada. Palmeiras, Estudiantes, Atlético Mineiro, Boca Juniors, River Plate, Colón, Flamengo, além do próprio Libertad, serão os possíveis adversários. O Caracas ficou na lanterna da chave e não conseguiu nenhuma vaga na Sul-Americana. E no agronegócio, a sexta-feira começa com a Bolsa Brasileira se mantendo negativa para as primeiras cotações dos preços futuros do milho, que recuavam por volta de 9,14. O vencimento julho 22 era cotado a R$ 90,01, com desvalorização de 0,74%. Setembro 22 varia 93,1 e o novembro 22 era negociado por R$ 95,20, uma baixa de 0,52%, enquanto que o janeiro 23 tinha valor de 97,35, uma queda de 0,61. Para o analista de mercado Vlamir Brandalize, a Bolsa Brasileira está vendo que a colheita da segunda safra começou e as produtividades estão boas nas primeiras áreas colhidas, que foram as plantadas dentro do período ideal. Jornal do Meio-Dia. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Talvez animado com aquela dona de restaurante, aquela argentina lá em São Paulo, Ciro Gomes disse que os seguidores de Bolsonaro são nazistas e fascistas. Disse ontem numa rádio de Campinas. Aí eu fiquei vendo as imagens de Bolsonaro sendo recebido em Coronel Fabriciano, em Minas Gerais, lá na região do Aço, desceu lá no aeroporto de Ipatinga, gente na rua, o entusiasmo das pessoas, né? Ele foi entregar 500 domicílios para famílias de baixa renda. Interessante que a maior parte das chefias de família eram mulheres. 401 mulheres em 500 entregas. Tinha lá idoso, tinha cadeirante, né, beneficiado, mas a recepção a Bolsonaro, o entusiasmo, e a gente olha para aquelas pessoas, para o rosto daquelas pessoas e pensa, puxa, Ciro Gomes acha que eles são nazistas, fascistas, a Argentina lá acha que... Eu não vou nem repetir a palavra que ela disse, que é uma palavra feia, né? A paixão tá complicada, né? A paixão tá complicada. Aliás, Bolsonaro em Minas, à noite foi a Federação das Indústrias de Minas Gerais, posse da nova diretoria, e lá se encontrou com o governador Zema, que é a candidata à reeleição. E Bolsonaro ontem mesmo disse que está quase casado aí com Romeu Zema, vai apoiar, certamente. É o segundo colégio eleitoral do país, só perde para São Paulo em número de eleitores. E essa visita aconteceu no mesmo dia em que Alexandre Calil, que foi prefeito de Belo Horizonte, foi a São Paulo para tirar uma foto com Lula, para selar um acordo. Lula o apoia, ele apoia Lula. Ele quer ser governador também, o Alexandre Calil. Foi lá, inclusive, levando o nome do vice, né? E os grandes eleitorados é um prêmio importante, né? Quem ganhar em Minas Gerais, quem ganhar em São Paulo já está com meio caminho andado, né? É a eleição aí sendo tocada. A propósito de Bolsonaro, ele vai a Los Angeles se encontrar com Biden na Cúpula das Américas. Estava havendo um certo boicote, porque parece que não convidaram Venezuela, Cuba, né? Mas Bolsonaro vai e pode significar uma reaproximação com os Estados Unidos, já que Bolsonaro torcia por Trump, né? Biden está mandando nova embaixadora aqui, mandou um emissário para conversar com Bolsonaro, então há perspectivas de uma aproximação maior entre o líder da América do Sul e um dos líderes do mundo, né? Está mandando até na Europa agora. Mandou a Ucrânia botar míssil lá apontado para Moscou, só que Moscou não gostou, né? Assim como os americanos não gostaram quando Moscou mandou míssil para apostar em Cuba em 1962. Bom, gente, eu fico boquiaberto quando vejo, né? Já foi por causa do Supremo que
A bandidagem do país inteiro foi para o Rio de Janeiro, as lideranças, para se abrigarem lá, no santuário criado pelo ministro Fachin e endossado pelo Supremo como um todo. Por razões sanitárias, a polícia não pode entrar, salvo em situações excepcionais, nos morros, nas favelas, nas comunidades, né? E aí concentrou a liderança do crime do país inteiro lá no Rio de Janeiro para se proteger no santuário. Aí a polícia foi lá e agiu, Polícia Rodoviária Federal, PM, BOP, Polícia Federal, numa operação bem planejada, pegou os caras lá. Pegou 24, fuzis potentíssimos, os bandidos, granadas, pistolas, né? Resistiram e morreram. Agora o Fux quer saber, presidente do Supremo, ministro Fux, quer saber o que foi que aconteceu, como é que os bandidos morreram. Sabe, eu fico curioso para saber se fosse o inverso, se morressem policiais e não os bandidos. É incrível a inversão. Eu acho que o Estado é responsável, sim, por esse motorista que foi preso pela Polícia Rodoviária Federal, posto no porta-mala de uma viatura e morreu. Talvez asfixiado, talvez por respirar dióxido de carbono que saía do escapamento estragado e entrou na cabina do veículo, sei lá. Aí o Estado é responsável. Agora, a polícia vai prender bandido e o bandido resiste, e aí tem gente que fica do lado do bandido, eu fico boquiaberto pelo caráter de quem faz isso. Eu não consigo entender. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem com equipamentos de última geração para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo clínico altamente especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia 100% digital, densitometria óssea e Doppler fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros, sempre presente excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário 64 3661 1799 ou pelo WhatsApp 64 99951 9680. Acesse o nosso site www.cdmineiros.com.br. 12:27, primeiro intervalo do Jornal do Meio-Dia desta sexta-feira. Daqui a pouco, aqui no Jornal do Meio-Dia, começa a série de entrevistas com os pré-candidatos e candidatas a deputado aqui por Mineiros. E a nossa primeira entrevistada é a pré-candidata a deputada estadual Rosângela Rezende. A ANS aprova reajuste de até 15% em planos de saúde individuais. Eleições 2022. Caiado lidera a pesquisa com 33% das intenções de voto. Saiba de todos os detalhes destas e outras notícias logo após o intervalo comercial. Jornal do Meio-Dia. 12:31, já estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia. E a Agência Nacional de Saúde Suplementar aprovou nesta quinta-feira um reajuste de até 15,5% nos planos de saúde individuais. A decisão deve ser publicada no Diário Oficial da União na sexta-feira. O reajuste é o maior percentual já aprovado pela ANS. O segundo lugar agora é ocupado pelo ano de 2016, quando foi aceito um reajuste de 13,57%. A decisão também acontece após um ano histórico, pois em 2021 foi concedido um inédito reajuste negativo. O novo reajuste da Liana poderá ser aplicado nos planos de saúde médico-hospitalares com aniversário no período de maio de 2022 a abril de 2023, contratados a partir de janeiro de 1999 ou que foram adaptados à nova legislação. A porcentagem de aumento é baseada no cálculo das variações de despesas com atendimento aos beneficiários, intensidade de utilização dos planos e inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo. E uma pesquisa realizada pelo Instituto Real Time Big Data mostrou que o governador Ronaldo Caiado, do União Brasil, lidera as intenções de voto para o governo do estado nas eleições de outubro. Os números foram divulgados nesta quinta-feira e na pesquisa estimulada apontam Caiado com 33%. Em segundo lugar aparece o ex-governador Marconi Perillo com 18%, seguido pelo ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, com 16%.
Por fim, aparecem o Major Vitor Hugo, Vanderlan Cardoso e Volmir Amado, empatados com 8%, e o ex-governador José Eliton com 1%. A pesquisa também apresentou as intenções de voto para a vaga do Senado. Marconi Perillo aparece em primeiro lugar com 27%. Em seguida aparecem João Campos, do Republicanos, com 9%, Alexandre Baldi, do PP, com 8%, Delegado Valdir, do União Brasil, com 7%, e o Wilder Moraes, do PL, com 5%. A pesquisa entrevistou 1.500 pessoas entre os dias 24 e 25 de maio. Ela foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Goiás sobre o número 02079/2022. E o torcedor do Corinthians foi à Neoquímica Arena esperando no mínimo uma vitória sobre o fraco Always Red da Bolívia, lanterna do Grupo E da Libertadores, já eliminada e com time quase todo reserva em campo. No fim, porém, o Timão não saiu do empate por 1-1 na noite desta quinta-feira pela última rodada da fase de grupos e avançou às oitavas de final na segunda posição da chave. O Boca Juniors, que venceu o Deportivo Cali, assumiu a liderança. O Corinthians se classifica na segunda posição do Grupo E com 9 pontos, enquanto o Boca Juniors avança na liderança com 10. O Deportivo Cali com 8 vai à Sul-Americana e o Always Red com 5 está eliminado. O Timão vai enfrentar nas oitavas um dos primeiros colocados dos grupos, entre eles Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, River Plate, o próprio Boca. O sorteio dos duelos será hoje, às 13 horas. E o mercado da soja opera com estabilidade na manhã desta sexta-feira na Bolsa de Chicago. Os traders se mostram mais na defensiva e buscando retomar o fôlego depois das altas fortes da sessão anterior e registrando um ligeiro movimento de realização de lucros. Assim, perto de 8 horas, as cotações recuavam entre 1,5 e 6,5 pontos nos principais vencimentos, com julho valendo $17,25 e o agosto $16,58 por bushel. O principal fator ainda monitorado pelo mercado é o clima para a safra 2022-23 nos Estados Unidos. E para os próximos dias, mais chuvas são esperadas para o Corn Belt, o que poderia ainda atravancar os trabalhos de plantio por lá. No paralelo, há ainda o monitoramento da demanda, que segue firme tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, dos lockdowns na China, da guerra entre Rússia e Ucrânia e sobre como todo esse cenário ainda mantém o mercado avesso ao risco e mal-humorado. Jornal do Meio-Dia. 12:35, Secretaria de Saúde do Estado prepara mutirões de cirurgias eletivas. Vamos conferir os detalhes nessa matéria com Stephanie Araújo. Graziele trabalha como lavadora de carros. Ela está com um problema na mão direita que começou a atrofiar. Há um ano aguarda por uma cirurgia e conseguiu o atendimento no primeiro mutirão de cirurgias eletivas do governo de Goiás. Estou feliz muito. Agora, né, que vai sair a cirurgia e vai melhorar muito devido ao serviço, o trabalho, né, a qualidade de vida também. As dormências que tem não vai ter mais, graças a Deus. Então, como disse, vai ser muito bom. A Secretaria de Saúde prepara 800 pacientes do Sistema Único de Saúde para cirurgias ortopédicas. 500 já foram chamados para consultas e exames pré-operatórios. O atendimento vai ser realizado no CRER, em Goiânia, e também na cidade de Uruaçu. A expectativa é realizar os atendimentos mensalmente. A gente iniciou na semana passada no CRER, essa semana está ocorrendo no Hospital do Centro-Norte Goiano, em Uruaçu, e a lógica como que é? Na fila de pacientes que já existe dentro de cada hospital, esses pacientes são acionados, eles vão à unidade, refazem os seus exames, atualizam, né? Esses exames podem estar atrasados, pode ter alguma mudança nesse perfil do paciente, e com isso a gente faz uma qualificação clínica, que justamente é de deixar os pacientes prontos para a partir disso serem encaminhados e terem as suas cirurgias eletivas agendadas. Este é o fim da espera de muitas pessoas por atendimento médico, já que no período de maior contágio da pandemia, as cirurgias que não eram de urgência ficaram suspensas. A lógica é justamente de correr atrás desse tempo, né, que ficou perdido por conta da pandemia Covid 2019 e acelerar a realização das cirurgias eletivas no estado de Goiás. Stephanie Araújo, da Agência Brasil Central. 12:37. Logo após o intervalo, vamos começar com a série de entrevistas com os pré-candidatos a deputado e deputada aqui por Mineiros. E a nossa primeira entrevistada é a pré-candidata a deputada estadual Rosângela Rezende. Não saia daí, eu volto já com essa entrevista.
Jornal do Meio-Dia. E agora, no Jornal do Meio-Dia, eleições 2022. Entrevista com os pré-candidatos de Mineiros das eleições de outubro. Apresentação: Wesley Pereira. A partir de hoje, como foi anunciado na nossa programação, reservaremos o último bloco do Jornal do Meio-Dia para ouvirmos os pré-candidatos a deputado estadual e federal por Mineiros no pleito de outubro próximo. Essas entrevistas ocorrerão sempre às sextas-feiras. É uma oportunidade para o eleitor saber e entender os objetivos e ideais que levaram essas pessoas a disponibilizarem os seus nomes às siglas às quais estão filiadas em prol de uma cidade, de uma região ou de várias regiões do estado. Serão até 15 minutos cronometrados destinados a cada entrevistado ou entrevistada. Iniciando a série, recebemos hoje a pré-candidata a deputada estadual pelo Partido Agir, Rosângela Rezende. Pré-candidata Rosângela, obrigado por atender ao nosso convite, é um prazer tê-la conosco nesta tarde aqui. E a nossa primeira indagação é o seguinte: estamos quase no limite das homologações das candidaturas e ainda há movimentações aí no tabuleiro da política goiana. A senhora recentemente trocou o MDB pelo Agir. Que motivos levaram a senhora a tomar essa decisão? Boa tarde, Wesley. Agradeço imensamente a Verde Vale por me dar esse espaço para poder tirar algumas dúvidas e críticas que surgiram em relação à pré-campanha da Rosângela Rezende. Continuo e afirmo, sou pré-candidata a deputada estadual pelo Partido Agir. A mudança da minha sigla do MDB para o Agir foi motivada por uma decisão estratégica de podermos ter condição de vitória. Hoje, através da sigla Agir, eu consigo, com 15 mil votos, ser eleita. No MDB, que ficou um partido muito forte, eu teria que ter minimamente 30 mil votos. Então, essa foi a motivação, e não como se foi cogitado, como se fosse uma retaliação ao governador Ronaldo Caiado, ou mesmo uma indisposição com o meu partido do MDB, partido de origem, né, de uma longa estrada política aí, tanto a nível estadual quanto municipal. Pré-candidata Rosângela, nessa mudança de sigla que a senhora acabou de se referir, a senhora acha que a senhora ainda teria o apoio do prefeito de Mineiros, que é do MDB, para ser deputada aqui pela cidade? Sim, eu tenho o apoio do prefeito Aleomar, até porque fomos muito importantes para a eleição dele. O ex-prefeito Agenor deixou e confiou a ele a tarefa de fazer muito mais por Mineiros. Com tantas obras em andamento, exemplo lá do recapeamento da Avenida Coqueiros, que ficou por terminar, ampliação do Hospital Municipal, a efetivação da hemodiálise, reforma da UPA, a construção do CAPS e tantas outras obras que, por esse motivo, a gente se empenhou muito na eleição do prefeito Aleomar para que ele pudesse fazer muito mais por Mineiros. E ele sabe da importância de ter um deputado estadual. Estamos há 20 anos sem representação, isso me motivou muito, porque o envelhecer também nos motiva a ter mais coragem, a vida nos pede coragem. Então, 20 anos sem representação de uma cidade 10º lugar em economia, com 41 cadeiras, 246 municípios, 2 mulheres apenas na representação, faz com que a gente se sinta indignada com essa situação. Por isso, eu levantei da minha posição como cidadã para me colocar à disposição de todos vocês para retomar aquele espaço da Assembleia Legislativa com a força da mulher que vai poder transformar, assim como a gente conseguiu passar pelos momentos de pandemia e passar por momentos tão difíceis na vida da população. Sim, eu conto com o apoio do prefeito Aleomar. Pré-candidata, dentro dessa perspectiva, parcerias ou dobradinhas, como queiram, sempre são feitas com candidatos a deputado federal. A senhora teria hoje o apoio do deputado federal e também postulante à reeleição aqui por Mineiros, José Mário Schreiner? José Mário Schreiner hoje é do MDB. E eu, ex-MDBista, né? Ele teve 12 mil votos em Mineiros, eu tive 11 mil votos em Mineiros. A soma dos nossos esforços é fundamental para Mineiros. Imaginem Mineiros com Rosângela eleita deputada estadual e José Mário eleito deputado federal. É a força que brota e cuida da terra, né?
o agro e a saúde, cuidando das pessoas e fazendo um desenvolvimento acelerado sem deixar ninguém para trás. Então, com isso, a gente faz hoje um movimento que ele é suprapartidário. O eleitor, ele tem a liberdade de escolher o seu deputado estadual e federal, mas a Rosângela, para fazer uma dobradinha com o deputado federal, desde o início teve essa liberdade, porque existem hoje uma multiplicidade de pessoas concorrendo à eleição e que tem interesses próprios. E hoje temos 17 deputados que vão representar todo o estado de Goiás. E é muito claro que muitos deles já contribuíram e contribuem com o nosso município. Então o eleitor tem essa liberdade, mas a representação do Zé Mário Girardi é muito importante para mineiros e a gente caminhar junto também é muito importante. Conto sim com o apoio do deputado José Mário. O AGIR, o partido ao qual a senhora hoje pertence, é da base do pré-candidato ao governo Gustavo Mendanha. Nessa conjuntura, pré-candidata, o seu apoio hoje para o governo segue o partido? Veja bem, hoje nós temos uma situação que o estado de Goiás está favorecido em relação aos pré-candidatos a governo do estado. Ronaldo Caiado tem demonstrado claramente uma retomada de esforços para a reconstrução e a transformação do estado de Goiás, assim como ele objetiva, junto ao pré-candidato a vice-governador Daniel Vilela, continuar com essa transformação no estado de Goiás. O AGIR é da base do pré-candidato Gustavo Mendanha, que tem uma linha muito parecida. Os dois foram muito atuantes na área da saúde do estado, os dois têm muita capacidade para fazer essa transformação a nível de estado. Por uma questão estratégica, eu preciso, neste momento, estar caminhando com o pré-candidato Gustavo Mendanha. Mas, como eu disse, a liberdade do eleitor escolher, neste momento tão suprapartidário, é fundamental. A sua participação, o acompanhamento dessas eleições, tanto a nível estadual quanto federal, é de extrema importância, porque essas mudanças vão acontecer dia a dia até o dia 2 de outubro. Então, participe deste momento tão importante em nossas vidas. E tome uma decisão cidadã, livre e que possa contribuir com o futuro de nosso país, estado e município. Pré-candidata Rosângela, muito se diz, muito se fala, né, sobre essa questão da representação de mineiros junto à Assembleia Legislativa. Na sua visão, qual a importância que tem um município quando tem um representante na Assembleia Legislativa? A importância de ter uma representação na Assembleia Legislativa, onde 41 deputados e deputadas vão representar os interesses de 246 municípios do estado de Goiás, é simplesmente a possibilidade de ver com um olhar local e regional as potencialidades e necessidades dessas regiões. Então, Mineiros é uma distância longe da capital, assim como todo o interior goiano, e ele tem características muito próprias. Então, o nosso desejo, a importância da Rosângela como pré-candidata e futura deputada por Mineiros e região interior goiano, é poder fazer com que o Estado enxergue as nossas necessidades. Vou dar um exemplo. O ex-prefeito Agenor e ex-governador fez um levantamento de estrada da GO, que vai ligar Mineiros a Chapadão do Céu, há 30 anos atrás. Então, agora, o governador Ronaldo Caiado retoma aquela obra. Isso é uma grande vitória para a nossa região e município, mas ela, para ser concluída, precisa sim da Rosângela na Assembleia para que possa dizer, não pode interromper essa obra. Porque se ela foi interrompida por 30 anos, por qual motivo vocês acham que ela vai ser concluída de uma hora para outra? Então, ninguém vai ouvir a nossa região se a gente não estiver lá gritando as nossas necessidades. Quais são as nossas necessidades? Necessidades ligadas ao agronegócio, à agricultura familiar, a mulheres do campo, ao pequeno e ao grande, e as necessidades inerentes à saúde, educação, ao lazer, trabalho, renda. Então, tudo isso é um escopo que faz com que região, municípios, famílias cresçam e possam prosperar. Essa retomada pós-Covid, pós-pandemia, tem deixado muita gente batendo cabeça. E o equilíbrio da mulher, a força da mulher, o que a gente tem construído em nossa história de experiência política, experiência técnica, faz com que a gente sinta essa necessidade de estar ocupando aquele espaço, e tenho certeza que vou poder contribuir e honrar todos vocês como mineirenses que são dessa nossa cidade tão próspera e que precisa sim manter essa sustentabilidade
em todas as áreas. Pré-candidata, estamos chegando ao final dessa nossa entrevista, desse nosso bate-papo, e gostaríamos de ouvir a sua mensagem ao público, aos eleitores que nos ouvem aqui em Mineiros e em toda a região. Wesley e ouvintes da Verde Vale, a minha mensagem final é que a Rosângela Rezende, pré-candidata a deputada estadual, está pronta para esse desafio de representá-los na Assembleia Legislativa do Estado. Estou prestes a fazer 55 anos, sou uma mulher madura, experiente, pronta para servir, cuidadosa com a coisa pública, receosa do que temos por vir em um futuro que está muito conflituoso, trabalhando de forma multipartidária, com um pensamento único de servir a nossa região e ao Estado. O tempo urge, são 20 anos sem representação, é um momento que não é inteligente a gente não pensar de forma coletiva, é um momento que, como cidadão, devemos nos posicionar nesse ano de 2020, é um desafio gigantesco passar por uma campanha política. A mulher é uma representação forte, mas ao mesmo tempo tem desafios muito especiais, específicos. A quem está me ouvindo como mulher sabe muito bem disso. E a minoria dentro daquela casa de mulher conclama para que a gente também possa levar essa contribuição como mulher deputada naquela Assembleia. Então, eu conclamo a todos vocês que pensem, acompanhem esse momento histórico de nosso país e nosso município para que o nosso futuro possa ser garantido de forma mais equilibrada, de forma mais justa para todas as pessoas. Agradecemos a pré-candidata Rosângela Rezende pela disponibilidade de atender o nosso convite e responder às nossas indagações. Temos certeza que o eleitor mais esclarecido está com relação à sua motivação em se tornar candidata e os seus propósitos para estar naquela casa legislativa, caso eleito seja. Ao nosso ouvinte, obrigado mais uma vez pela audiência. Acreditamos que, exercendo o nosso papel de veículo de comunicação, com um jornalismo atuante e imparcial, poderemos ajudá-lo a conhecer melhor os candidatos mineirenses aos cargos legislativos em disputa nessas eleições de 2022. Na próxima sexta-feira, dia 3 de junho, aqui mesmo no Jornal do Meio-Dia, estaremos recebendo o pré-candidato a deputado estadual pelo Avante, Isaac Mendonça. Até lá, uma ótima tarde de sexta-feira para você. Vem aí o Show da Tarde com Sérgio Demarco. O Jornal do Meio-Dia estará de volta amanhã. Boa tarde.